Olá, galera do primeiro ano. Vamos dar prosseguimento ao capítulo 4, Socialização e Controle Social, a parte 2 dele. Espero que vocês tenham iniciado a leitura do capítulo, tenham visto a videoaula anterior para que a gente possa dar prosseguimento. E hoje a gente vai seguir ainda com o conceito de socialização e pensando a ideia de status e papéis sociais. Tudo bem? Vou diminuir aqui a minha câmera para a gente dar prosseguimento à nossa conversa, ainda com a obra O Mágico, de Beatriz Milhazes, ilustrando o nosso slide. Tá? Interação social, gente. O que é isso? Né? Entende-se por o conjunto das influências recíprocas. O que é recíproca? Né? É um via de mão dupla, né? É o vai e vem, desenvolvidas entre os indivíduos e entre estes e os grupos sociais. Então, a interação social é aquilo que faz com que a gente interaja com os outros indivíduos e com os grupos sociais, tá certo? Todo o processo de socialização ocorre em um contexto de interação social. Então, a nossa socialização ela se dá por meio dessa interação social, por essas influências recíprocas, tá? E essas interações sociais, elas podem ser de cooperação, não é? Eu decidi me cooperar de uma determinada maneira com outra pessoa, com um grupo que seja, tá? De competição, né? Eu estabelecer uma competição ali com outras pessoas, eu estou interagindo com aquela pessoa, mas por meio da competição, e do conflito, não é? Dos embates, da negação, do confronto. Isso também gera uma interação social. Então essas três características elas ilustram, né? Elas caracterizam a interação social. E aí eu trago esses dois autores que para mim são muito caros na minha pesquisa sociológica, né? Na minha função de pesquisador, utilizo esses dois autores, por exemplo, na construção da minha tese. Né? George Simmel, esse alemão, ele vai dizer que a sociedade ela é resultado das interações sociais estabelecidas entre os indivíduos. Então, a sociedade ela é constituída por essas interações sociais, né? Por essas relações que se dão aqui a nível individual. Tá? No entanto, né, importante esse no entanto dele, né, para que elas formem a sociedade, as interações sociais, o conteúdo delas precisa estar representado seguindo um conjunto de parâmetros. Né? Então, as nossas ações elas são marcadas também por um conjunto de parâmetros, tá, que orientam as nossas formas de interagir. Então, a gente não interage de qualquer jeito. Né? Existem parâmetros por trás que orientam as nossas interações. Tá? Esses parâmetros, gente, eles formam a base sobre a qual as interações sociais se desenvolvem. Tá? Então, existem parâmetros que permitem e geram a forma que eu vou interagir com outra pessoa com um determinado grupo. Tudo bem? O Goffman, que é esse sociólogo canadense, ele vai dizer que a interação social é realizada segundo as posições e os papéis executados por atores e grupos sociais. Então, a interação social ela se dá segundo a posição em que eu me encontro, uma espécie de status, e o papel social que eu executo, né, em determinado grupo social, em determinado espaço. Né? Ela ocorre, essa interação social, nas chamadas situações sociais, que ele vai descrever bem num livro dele muito, A Representação do Eu na Vida Cotidiana. É um livro muito interessante dele, seminal para estar discutindo isso. Né? Essas interações elas ocorrem nas chamadas situações sociais, em um ambiente histórica e espacialmente definidos. Esses ambientes eles já são definidos historicamente e socialmente. Os ambientes que eu me interaciono, que eu gero a interação com outras pessoas. Tá? Então ele não é totalmente livre, como também o Simmel disse mais acima. Né? Nesse contexto, há uma série de rituais que ordenam e orientam as relações sociais. Então a forma como eu procedo, a forma como eu me posto, os gestos que eu faço, né, eles são todos pautados num ritual que ele é aceito socialmente nas relações sociais, permitindo aos indivíduos, a mim e aos grupos, se identificarem, serem identificados e monitorados por forma de agir. Então, as pessoas já olham para mim e têm uma certa impressão daquilo que eu sou, do status que eu estou, com o papel que eu estou exercendo. Tá? Essa que ele chama de monitorado pela forma de agir. Não é? Então, já é segundo alguns parâmetros, como disse o Simmel ali, não é totalmente livre. Tá? Que é a forma de agir, de falar e de responder às diferentes situações sociais. Então, quando eu falo, quando eu ajo, a minha postura, ela já denuncia um pouco do papel social que eu exerço, do status em que eu me encontro. Tá?
E aí existe a pirâmide social. Onde é que a gente se encontra, né? É na base da pirâmide, é no topo da pirâmide. Quem é que compõe o topo da pirâmide, né, socialmente? Então, é como se a sociedade tivesse composta por esses status, né? Por essa pirâmide, a qual a base é composta de mais pessoas, né? E a pontinha lá em cima com menos pessoas. O status, gente, é a posição ocupada por um indivíduo em determinada estrutura social, tá? A qual correspondem diferentes graus de prestígio, poder, direitos e deveres. Pode ser legal, social, adquirido ou atribuído. Legal no sentido das legislações, não é? Da lei, tá? Então, é a posição que eu ocupo na estrutura social, certo? Isso é o status, tá? O que é o status legal? É aquele que é determinado por leis e normas. Então, por lei, né, eu tenho um determinado status, né? Eu sou um general do exército, né? Eu sou um professor doutor, eu sou um médico, eu sou o que quer que seja, tá? Um grande empresário com muitos recursos financeiros, né? Mas esse não é determinado por lei, não é, gente? Mas o legal é isso, né? É o que é determinado por lei, tá certo? O social é quando não depende da legislação, é estabelecido à margem dela, né? Como aquele que eu falei, com grandes recursos financeiros, né? Então, é um status social, tá? Que não é através da lei. O adquirido é quando a posição de status está relacionada ao mérito pessoal da pessoa. Então, adquiro aquilo, né? Com os meus esforços, com os meus contatos sociais, com a minha interação social, eu vou adquirindo o status em que eu me encontro. E o atribuído é quando a posição de status é designada por outra pessoa, por outrem. Então, outra pessoa me atribui esse status, né, da qual eu estou incluído, que eu estou exercendo. Tá? Então, tem essas características do status que são conceituais. Tudo bem? E aí nós temos os papéis sociais que a gente exerce. Então, eu chego na escola, eu exerço o papel de professor. Mas eu chego em casa, né, eu estou no papel de dono de casa, né, de alguém que é responsável pelas tarefas domésticas. Eu estou num espaço, num show que eu gosto, então eu estou ali como um fã de determinada banda, não é isso? Então, há vários papéis que a gente exerce. Quer dizer que a gente é falso, que a gente não é autêntico? Não, não tem nada a ver com isso. Né? São papéis que se dão devido às interações sociais que a gente está naquele momento. Tá? E a gente tem vários, né? São comportamentos socialmente esperados de indivíduos. Então, vocês têm o papel social de estudantes, né? Quando chegam na escola, que é de estar na sala de aula em determinado horário, né? Realizar as atividades, participar das discussões, tá certo? São comportamentos que são socialmente esperados de vocês, né? Dos indivíduos ou grupos que ocupam determinada posição social. Então, a depender do espaço em que eu estou, de trabalho, espaço doméstico, né? Espaço de lazer, eu exerço um papel social. Tudo bem? Ficou claro? Hoje a videoaula ela foi concentrada nesses dois conceitos importantes, né, para a sociologia, né, e também primordial para a gente compreender as nossas interações, né, como a gente interage, como a gente está em contato, em sociedade com outros indivíduos e outros grupos sociais. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, né, atentos às questões sanitárias, se cuidando e que a gente logo mais em breve possa se encontrar. Tudo bem? Muito grato pela atenção e até a próxima.